A vocação, a vida religiosa é isso, tratar de amores com Jesus Cristo. A vocação é um mistério. O Papa João Paulo II dizia que cada vocação é uma obra-prima do amor de Deus. Então, como é um mistério, a gente não consegue compreender plenamente, né? E principalmente o mundo não entende o nosso chamado, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a menina entrou no convento porque não conseguiu se casar, porque teve algum trauma, porque estava infeliz. E é uma visão tão errada da vida religiosa, né? Mas é porque não se conhece o que significa vocação. Vocação realmente é um chamado de Deus. É um chamado que nos constrange, um chamado que nos supera, um chamado que nos impele a nos entregar, a nos doar completamente. As histórias de vocação são muito diversas. Deus me inspirou a vida religiosa quando eu tinha 5 anos de idade, quando vi as irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Isso me encheu de muita alegria. Nem sabia direito o que seria uma religiosa, mas aquilo ficou no meu coração profundamente. E tem pessoas que depois de viúva, né, vão realizar sua vocação religiosa. Como que Deus é misericordioso, né? Por quanto tempo Ele me esperou. Agora eu com 70 anos fiz os votos perpétuos, pensa bem. E você vê, eu casei, tive filhos, fiquei viúva, meu marido já está entregue a Deus, e então agora vou fechar a minha vida com uma chave de ouro. Espero que essa chave não esteja enferrujada, né? 70 anos esperando. Então é Deus quem chama. Então Ele chama como Ele quer, quando Ele quer, no momento da vida que Ele quer, né? O meu chamado à vocação foi muito rápido, espontâneo, imediato, e a resposta foi da mesma forma. Porque nunca pensei em ser religiosa, mas a partir do momento que eu entendi o que Deus queria de mim, eu fui correndo. E por quê? Porque era o que eu buscava sempre sem saber. Eu sempre buscava um homem ideal, algo ideal na minha vida, um relacionamento ideal, e esse homem ideal. E quando eu entendi que esse homem ideal era Cristo, que esse esposo era Cristo, não teve como nos dizer sim, e nos dizer um sim para sempre, e com toda a força. Então, descobri minha vocação e 2 semanas depois eu estava no convento, tendo deixado tudo, um tudo que não foi tão grande assim, mas porque não pesou, nunca pesou tanto deixar, porque foi pelo que eu realmente queria, que era Cristo, que é Deus, como esposo. Alguns já têm muita certeza desse chamado desde o começo, outros são mais cabeças duras e demoram um pouquinho mais para entender. No meu caso foi assim. Demorei para entender o que Deus pedia de mim. Achava a vocação muito linda, muito bonita, mas não para mim, né? Não, é muito linda, mas eu quero me casar, eu quero ter muitos filhos, quero ter uma família santa. Mas Deus me fez entender que esse esposo que eu esperava era Ele. É impressionante isso, como o amor e a misericórdia de Deus não se cansam de nós. Então é um chamado que realmente te incomoda o coração, é um bom incômodo, né? A gente não se sente mais preenchida pelas coisas do mundo e nem pelas coisas boas que o mundo te dá. Você pode fazer muitas coisas boas na igreja, você pode estar envolvida, né, em tantos projetos muito bonitos, ter uma vida de oração séria, mas ainda não te preenche, porque a sede da alma consagrada é realmente dar tudo para Deus. Quando a gente entra no convento, Deus vai fazendo todo um caminho, uma história nova com a gente pode dizer, né? Então, a gente primeiro se despoja das nossas vestes seculares, recebe a cruz, no nosso caso a cruz de Matará. Depois a gente muda o nosso nome. Imagina, você recebe o nome de Nossa Senhora. Depois você corta o seu cabelo. É um romper com a vaidade do mundo. O seu único desejo na vida, e seu anseio, sua loucura de todos os dias deve ser agradar somente a Jesus Cristo, seu esposo. Recebe o hábito e você se torna noiva de Jesus. Então é tudo muito novo.
E bem, aí vai passando o tempo, e aí chega o momento de professar seus primeiros votos. Então essa noiva vai se tornar a esposa de Jesus. E no coração o desejo é para sempre. A gente faz os votos por um ano, por mais um ano, por mais um ano, por 3 anos, para depois chegar nos votos perpétuos. Mas desde o começo, o nosso coração deseja, eu quero ser esposa para sempre. Eu não estou fazendo uma experiência, o amor não tolera experiência. O Papa João Paulo II também fala isso. É um amor total, um amor fiel, um amor fecundo, um amor pleno, né? Livre. Assim como o amor de Jesus pela igreja. Né? Assim a gente deve corresponder ao amor de Deus. E depois desse caminho, né, desses 6 anos de votos temporais, finalmente chega o grande dia, né, que a esposa de Cristo espera. Que é no qual ela vai poder se prostrar diante do altar do sacrifício de Jesus, ao qual ela tem que se unir todos os dias, porque esse é o sentido da nossa vida. Né? Essa união íntima de coração a coração com Jesus Cristo, né? Nessa união está a glória de toda religiosa. A gente sabe que ali é o encontro da misericórdia com a miséria, né? Nossa pequenez com a grandeza de Deus. Implora a todos os santos que nos ajudem a ser fiéis nesse chamado que é tão grande para nós. Né? E aí vem os outros sinais sensíveis. A gente recebe a aliança, né? Aliança, que significa esse desposório com o Rei Eterno. A coroa, que é só uma prefiguração. Nosso esposo recebeu uma coroa de espinhos, né? A gente recebe uma coroa de flores, mas nos preparando para todos os espinhos que a gente tem que arrancar do coração de Jesus durante a nossa vida, porque o nosso desejo é ter uma vida reparadora, esperando a coroa que a gente espera receber no céu um dia, né? Da união eterna com Jesus, né? No paraíso. E o momento culminante, que é o momento da comunhão eucarística, né? No dia dos nossos votos perpétuos, que é o momento que a gente se une, né? À carne de Jesus Cristo, ao sangue de Jesus Cristo, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Abraçar os votos religiosos, né? Tudo que implica ser pobre, ser casta, ser obediente, no nosso caso ser escrava de Maria. Então é um amor que te exige tudo. Bom, o fato de deixar tudo para a gente também significa uma purificação. Deus vai purificando o nosso amor em relação também à família, aos amigos, todos com quem a gente convivia. Deixar tudo não significa abandonar tudo, não significa que eu não amo minha família mais. Pelo contrário, amo muito e amo em Deus. E a gente vai aprendendo a amar tudo em Deus. Deus vai sobrenaturalizando as nossas relações, né? Tornando tudo mais sobrenatural e por isso eterno. E por isso muito mais forte, porque é espiritual. Os laços que me ligam aos meus pais agora são muito mais fortes. Meus pais, meus irmãos, meus amigos. Porque são em Deus e a partir de Deus. No coração dele a gente vai aprendendo a amar, através do coração dele. E isso é para sempre, por isso é tão mais forte. Quando a gente sai de casa, parece que é um parto, né? O deixar a sua casa, o deixar a sua família, os seus planos, seu estudo, seu trabalho. E você pensa que você está deixando tudo realmente, e depois você vê que você está começando a deixar. Né? Cada dia é um seguir deixando por Deus, deixando a si mesma. É uma morte feliz, porque é a morte na qual você encontra a vida. Né? Jesus falou que se a semente não morre, ela fica só, mas se ela morre, ela produz muito fruto. Então, por isso que se pode ver, toda essa alegria que se vê da vida religiosa, não é à toa. Né? Vem do espírito de sacrifício. Mas qual sacrifício, principalmente? O sacrifício do altar, o sacrifício da Santa Missa. Bom, quando Deus chama uma alma, Ele não se preocupa só com a salvação dessa alma. Ele tem um plano de salvação muito grande e muito maior. Então, Deus me chamou, mas não pensou só em mim, em me salvar. Ele quer salvar todas as almas e para cada um tem um projeto de salvação. Mas atrás desse chamado e desse sim que eu dei, isso ressoa para a eternidade. E ressoa para muitas gerações. É como na revelação que foi feita a Dom Bosco. Deus salva gerações dos religiosos, não só um religioso. Então Ele queria salvar a minha família, não só a minha família, mas todos os que têm contato comigo. Imagina uma freira quando sai na rua. E todos que veem essa freira e se lembram de Deus. E muitas vezes voltam a Deus por olhar uma religiosa, por ver um hábito religioso. Então Deus tem tudo isso em mente quando escolhe uma alma e espera essa resposta positiva. Essa servidora tem muito relação com a Nossa Senhora, com o nosso 4º voto de escravidão mariana. Pois, como vemos nos evangelhos, Nossa Senhora sempre servindo. Quando a sua prima Santa Isabel precisou, ela não mediu esforços para ir até ela e ajudar.
ou mesmo nas bodas de Caná também, quando faltou vinho. E assim sempre, quando nós precisamos, sempre invocamos Nossa Senhora e ela sempre não deixa de nos ajudar. E a vida religiosa se desdobra nesse mistério, né, o mistério da Virgem Maria. Ser servidora significa levar Deus às almas em qualquer lugar e a todas as almas, né? O carisma é muito amplo e muito profundo e por isso é tão grandioso, né? O que é ser servidora? É levar a encarnação do Verbo a todos os homens e a tudo o que é o homem, o ser humano. E por isso é tão grandioso. Cada um na sua missão está levando o Verbo encarnado. Por exemplo, a Mãe dos Consagrados no mosteiro, eu e a Irmã Esponsa como prefeitas no juniorado, auxílio na casa provincial, sabedoria no larzinho. Então, em toda essa amplitude que é o carisma, cada uma de nós está levando a encarnação do Verbo onde Deus quer, com o que Deus nos pede agora. Tudo que pode ressoar do coração de uma esposa de Jesus nesse dia dos votos perpétuos é um cântico de ação de graças. Não tem outra coisa. E que Deus nos ajude a ser fiel, né, por intercessão da Santíssima Virgem, a essa augusta, misteriosa, profunda e belíssima vocação. Como a gente só pode ser feliz fazendo a vontade de Deus. Espero perseverar até o fim da minha vida, sendo esposa de Cristo crucificado. Agora eu posso dar graças a Deus com a profissão perpétua, tomando consciência da responsabilidade que eu tenho diante de Deus, da igreja e da congregação, de poder ser uma servidora, uma outra humanidade de Cristo, e assim poder levar as almas até Deus. Sobretudo ser esposa de Cristo e mãe das almas.